sempre o que me atraiu foi conhecer as culturas humanas, a organização das sociedades humanas, o indivíduo humano, o pensamento humano. Sim. Isso sempre foi o que fez o meu olho brilhar. Né? Então, eu estava ali, não sabia se eu ia fazer ciência política, se eu ia fazer direito, se eu ia fazer psicologia, se eu ia fazer história, mas eu sabia que eu ia parar num lugar, e acabei parando em 2 ao mesmo tempo. Né? Acabei fazendo, lá, fiz o curso de Direito no Recife, e também fiz o curso de Ciências Sociais. No Direito, porque eu achava que uma coisa só não dava, eu queria saber mais, eu não respondia todas as minhas dúvidas, e aí eu fui buscar outras questões, mas sempre... E aí, uma coisa engraçada, viu, Aldísio e Luísa, isso é interessante. Eu sempre me esforcei muito na questão acadêmica. Né? Eu estou há 23 anos na academia. Do dia em que eu entrei, no primeiro dia que eu entrei numa sala de aula, numa faculdade, até hoje eu nunca mais saí. Eu saí como aluno e emendei como professor. Né? Estou há 23 anos na academia. Sempre me esforcei muito pela questão do conhecimento. Eu costumo dizer que eu sou muito esforçado nessa missão que é sempre em glória nossa de querer saber tudo. Claro. Eu gosto muito daquilo que o Platão diz, a parte que a gente conhece é infinitamente maior do que a gente ignora. Né? E a luta é por ir ignorando cada vez menos. É verdade. Né? Mas sempre mergulhado na ignorância. A dor de ignorância. E aí eu nunca deixei esse negócio de ser barbalhense. Então, lá no Colégio Contato, depois na Faculdade de Direito de Olinda, depois na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Pernambuco, eu ficava com o negócio de fazer poesia, cordel. Então essa vez já vem de longe, então. A gente ia para os congressos de estudante, aí eu fazia os cordel das coisas e tal. E foi essa brincadeira do cordel, que é do sangue, né? É do ser barbalhense, isso aí eu não aprendi. Eu acho que isso brotou de dentro para fora no momento que tinha que brotar. Mas eu nunca fiz curso dessas coisas. E aí, eu já, professor de Direito, advogado, coordenador, cientista político e tal, conheci o então prefeito de Jaboatão dos Guararapes, que era o Elias, e a gente ficava tomando cerveja, era amigo, conversava e tal, e eu ficava contando cordel, tal, etc, e recitava os cordel e as coisas. Mas nessa fase tu estava já estava estudando já direito? Não, eu já era formado. Já era formado, já tinha conhecido minha esposa, que eu conheci na faculdade, né, foi minha colega de sala, uma recifense da Gema, né, e aí eu acabei casando com ela. Hoje a gente tem 5 filhos. O choque cultural aí nesse encontro, algum choque, alguma coisa, um estranhamento? Teve muito choque. Primeiro porque eu sou católico e minha esposa é evangélica. Né? Então, o primeiro grande choque foi o choque da religião. Né? Depois veio o choque do sujeito interiorano com a moça metropolitana. Né? Porque o caboclo do interior, ele sai do interior, mas o interior não sai dele. Né? Isso é verdade. Você leva a matutice do interior e a mania do interior para onde você estiver. Né? E aí, esses foram 2 grandes choques logo de cara. Mas quando o amor é maior, ele supera tudo. Isso é verdade. Né? Ele supera. Então, todas essas diferenças, elas foram se tornando complementações. Havia muita incompreensão da minha parte sobre a crença da minha esposa, e eu aprendi muito. Havia incompreensão dela sobre a minha, ela aprendeu muito. Aprendi muito sobre o que é ser um jovem metropolitano, e ela aprendeu o que é ser um jovem, um rapaz interiorano. Então, as nossas diferenças, na verdade, se tornaram complementações. A gente foi aprendendo um com o outro e, evidentemente, sabendo administrar as diferenças. Todos nós somos seres ímpar. Claro. Né? Nós sempre teremos diferenças, mas é como você trata as diferenças que diz se você está disposto a ter o relacionamento ou se você não está disposto. Né? Mas, enfim, eu tive... Aí, já com minha esposa, já com família formada, conheci o Elias, que era o então prefeito de Jaboatão no primeiro mandato, e aí ele, a princípio, me convidou para trabalhar com ele lá na assessoria. Eu estava fazendo doutorado e estudando segurança pública, e ele me chamou para ajudar lá na construção da política de segurança pública do município e tal. E a gente foi estreitando o laço, e cada vez que você para tomar uma cerveja, tome poesia, tome patativa da Saré. E a mistura de... E aí,
Quando foi Cerveja com poesia funcionou. No segundo mandato, ele me surpreendeu me convidando para ser secretário de Cultura de Jaboatão dos Guararapes, uma cidade de 700 mil habitantes, né? A segunda maior cidade do estado de Pernambuco. E eu fui tomado assim, por uma surpresa gigantesca naquilo, porque eu nunca tinha me preparado para trabalhar diretamente com cultura. Eu tinha me preparado para ser advogado, para ser cientista político, para ser professor, para ser um acadêmico. Não tinha me preparado para ser um agente cultural, né? E acabei sendo, se ele que não queria, que ia pensar que ele me desse um tempo, no outro dia já estava nos jornais, ele mandou botar Elias escolhe o primeiro secretário do segundo mandato, né, o advogado Isaac Luna para a Cultura. E aí eu fiquei sem ter mais o que dizer, já estava no... E aí eu me angustiei, aí liguei pro meu tio, que era secretário aqui, Citonho, era secretário de Barbalha na época. Uma figura, gente boa demais. Aí eu liguei para Citonho e disse, homem, vá-se embora que você vai desenrolar, não tenha medo não. Enfim, essa coisa, essa mistura do ser barbalhense com a vida metropolitana me levou a lugares que eu nunca imaginei que ia me levar. Mas quem me levou? Foi a academia? Foi o Cordel. Mas olha isso. Não foi a faculdade de Direito, não foi a faculdade de Ciências Sociais, não foi o mestrado, não foi o doutorado. Quem me levou para ser secretário de uma cidade de 700 mil habitantes foi Patativa do Assaré.